Olá, muito boa tarde. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, graça e paz. Vamos falar hoje sobre sentimentos. Você acha que Deus tem sentimentos? Como será que são os sentimentos de Deus? São como os sentimentos do homem? Sobre isso vamos falar um pouquinho hoje. Na palavra de Deus, em diversas passagens, fala sobre sentimentos que Deus teve: a ira, o ódio, a tristeza, o amor, a compaixão. Mas será que esses sentimentos influenciam a Deus, influenciam as decisões dele? Quando Deus ele criou o homem, ele criou conforme a imagem e a semelhança dele. Fez o homem com sentimentos, fez o homem com emoções. Porém, a corrupção, o pecado, ele acabou influenciando muito esses sentimentos do homem. Hoje, nós somos influenciados nas nossas decisões muitos pelas nossas emoções, aquilo que sentimos, ele influencia a maneira que vamos reagir, a maneira que vamos falar, enfim, os nossos sentimentos, eles acabam influenciando. Porém, sabemos que na palavra do Senhor fala lá em Jeremias 17:9, diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem poderá conhecer? Ou seja, nós não podemos confiar sempre nas nossas emoções. Nós, na verdade, nunca podemos confiar somente nas nossas emoções para tomar uma decisão ou para responder a algo ou para fazer algo. Nós precisamos sempre submeter as nossas decisões, as nossas vontades, aquilo que estamos sentindo, justamente por causa desse engano que o coração pode promover. Quando não estamos sujeitando as nossas emoções, o nosso coração, a presença do Espírito Santo, a palavra dele, nós estamos suscetíveis a tomar decisões pela nossa carne, pela nossa vontade, e aquilo não ser realmente a vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso, sempre precisamos nos submeter as nossas emoções à presença de Deus. Muitas pessoas dizem: eu sou assim, eu ajo na minha emoção, eu ouço aquilo que o meu coração está me dizendo. Mas, acima de tudo, nós precisamos saber o que Deus está falando acerca daquele assunto, justamente porque sabemos que as emoções do homem, elas são corrompidas, elas não são 100% puras, vamos dizer assim. Elas precisam ser submetidas à palavra do Senhor, senão podemos correr o risco de estar fazendo algo contra a vontade do Senhor, baseado apenas num sentimento nosso, algo que brotou no nosso coração, mas não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus, ele tem sim emoções, mas a palavra de Deus diz que ele é imutável, ou seja, ele está sujeito, suscetível àquilo que está na palavra dele. Então ele não tem as suas emoções, elas não agem para mudar aquilo que Deus vai fazer, aquilo que Deus vai agir, como é contrário à sua palavra. Não. Tudo está prescrito ali na sua palavra, a maneira como que Deus faz. Por exemplo, vemos em diversas passagens da Bíblia Deus se irando com o povo. Mas por que Deus se irava com o povo? Por causa da perversão, por causa da murmuração, porque o povo levantava outros deuses. Isso gerava uma ira no coração de Deus por causa do afastamento do homem. E quando vinha o juízo, era sempre para fazer com que o homem se arrependesse dos seus maus caminhos e voltasse para ele. Sempre a ira, o juízo de Deus, ele fazia com que o homem parasse naquilo que estava fazendo, para se voltar para Deus, para olhar para Deus, para ver aquilo que realmente estava no centro, que deveria ser o Senhor. A vontade de Deus é sempre que o homem ele se arrependa dos seus pecados, dos seus maus caminhos e volte-se para o seu Criador. Essa sempre vai ser a vontade de Deus, por causa do amor, da compaixão de Deus, porque foi Ele que nos criou, Ele não quer nos perder. E vamos falar um pouquinho, algumas emoções que a palavra de Deus cita. Vamos falar um pouquinho sobre as demonstrações das emoções de Deus. A alegria.
em Isaías 62:5. Pois como o mancebo se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Essa é uma promessa de restauração para Israel. Deus expressando uma alegria com a restauração do seu povo. Ou seja, como eu falei, Deus ele sempre quer que o povo se volte para ele, se volte os seus olhos para Deus. Por isso ele se alegra quando o pecador se arrepende, ele se alegra quando o seu povo realmente reconhece que ele é o Senhor, volta o seu coração para ele, a buscá-lo. Então, há alegria no coração de Deus, na restauração do seu povo. Ciúmes, a palavra fala que Deus tem ciúmes. Onde Deus fala? Em Êxodo capítulo 20, no versículo 5, a parte A diz: não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. E em Josué 24:19 diz também: então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porque Deus é Deus santo, é Deus zeloso. Ou seja, não podereis servir a dois senhores. O Senhor, ele quer a nossa devoção, ele quer que nós venhamos a servir somente a ele. Ele não quer dividir a sua criação com outro Deus, com outra adoração, porque somente ele deve ser adorado. E na palavra, quando fala Deus zeloso, ele está falando sobre isso, sobre ele querer a sua criação, a atenção da sua criação somente para ele. Ele não quer nos dividir com outros deuses. Ele não quer nos dividir, por isso que na palavra diz que ele deve ser o nosso primeiro amor. Ele deve vir em primeiro lugar. O nosso Deus deve ser o primeiro, porque ele não quer nos dividir com ninguém. Ele nos cuida, ele nos criou, ele nos guarda. Ele é um Deus, como diz na palavra, zeloso, e ele quer nos guardar, nos proteger, assim como um noivo, né? Ali na primeira referência sobre a alegria, ele nos compara a sua igreja a uma noiva e ele sendo noivo. Qual noivo quer dividir a sua noiva com outro? Nenhum quer. E assim é o Senhor. Ele tem ciúmes de nós. Por isso ele quer que nós tenhamos o nosso coração voltado a ele. A ira. Em Deuteronômios 9:22 diz: igualmente em Taberá, em Massá, em Quibrote Ratavá, provastes a ira do Senhor. Ou seja, em cada um desses lugares houve reclamação, murmuração do povo, e essa murmuração, ela demonstrava uma falta de fé no Deus deles, né? No Deus de Israel. Eles demonstravam esse afastamento de Deus, e por isso vinha a ira do Senhor e muitas vezes o juízo, para que o seu povo reconhecesse quem era verdadeiramente o Deus deles. E assim Deus fazia com que o povo se voltasse para ele. Tristeza. Em Gênesis 6:6 diz: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Por que lhe pesou o coração? Por causa do pecado do homem, né? Deus, ele criou todas as coisas e colocou o homem com, né, numa posição de governo, de autoridade, deu todas as coisas para o homem. Porém, o homem se voltava contra o Senhor, se afastava cada vez mais, e isso causou tristeza no coração de Deus. O pecado, ele gera tristeza no coração de Deus, porque o pecado é aquilo que nos afasta da presença dele. Então, o Senhor, ele nos quer bem perto dele, e o pecado é o que nos afasta, por isso gera tristeza no coração de Deus. E por último, eu quero falar sobre o amor, a maior demonstração de amor. Em João 3:16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus poderia ter mandado Jesus na terra apenas para juízo do homem, para condenar os pecadores, mas não, ele mandou, né, enviou o seu único Filho para nos salvar por meio de Jesus. Temos várias demonstrações, né? No Novo Testamento, Jesus, ele se alegrou numa festa de casamento, Jesus chorou com Marta e Maria quando Lázaro morreu. Enfim, há demonstrações dos sentimentos de Deus. E por que eu estou falando sobre isso hoje?
porque Deus, ele entende as nossas emoções, ele entende aquilo que sentimos, mas nós precisamos nos sujeitar às nossas emoções e aquilo que o nosso coração está sentindo, a presença de Deus, porque muitas vezes ele está amargurado, ele está rancoroso, ele está irado, e isso prejudica as nossas decisões, prejudica o ambiente que nós estamos, prejudica o nosso corpo físico, porque sabemos que as nossas emoções, elas são capazes de afetar o nosso corpo físico. Por isso, nós vamos falar nos próximos vídeos, nas próximas semanas, vamos estar falando mais sobre os sentimentos e como nós podemos tratar e sujeitar ele à presença de Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Senhor, eu oro, Deus, para que o Senhor toque, Pai, no coração de cada um, Senhor. Para que o Senhor venha ajustando, Deus, cada sentimento, Deus, venha ajustando tudo que está, Senhor, em desajuste dentro de nós, Pai. Gerando, Deus, um coração limpo, um coração puro, Senhor. Um coração que ama, um coração compassivo, Deus, assim como o Senhor é. O Senhor se compadece do seu povo. O Senhor ama o seu povo, Pai. E tudo que o Senhor faz, Pai, para nos chamar a atenção é para que venhamos a nos arrepender. Senhor, que nesse tempo, Senhor, sonde o nosso coração, Pai. E se há em nós, Pai, algum caminho mau, algum sentimento perverso, Pai, que o Senhor venha nos mostrar e, acima de tudo, o Senhor venha remover do nosso coração, para que venhamos, Pai, em tudo, tomar as decisões e fazer tudo, Pai, de maneira íntegra e correta, Pai, segundo a Tua vontade. Senhor, abençoa, Deus, cada casa, cada família, Deus, cada lar, que a Tua presença, que a luz do Senhor esteja entrando em cada casa, que a paz que excede todo entendimento, Pai, guarde cada lar e cada família. Eu repreendo toda ação maligna do devorador, tudo aquilo que vem para, Senhor, impedir os relacionamentos de fluírem, toda ação maligna de esfriamento espiritual que caia por terra, todo pecado, tudo aquilo que tem vindo, Senhor, para afastar, Senhor, os Teus filhos de Ti, que caia por terra em nome de Jesus toda frieza, Senhor, todo pecado, toda brecha, Senhor, ela seja extinta do nosso meio, Pai, para que nós venhamos, Senhor, a estar em comunhão, Senhor, contigo, todos os dias, em todo o tempo, ouvir a Tua voz e discernir aquilo que vem de Ti, Senhor. Livra-nos, Senhor, de decisões e de sentimentos errados, Pai, enganosos, como diz na Tua palavra, que constantemente, Pai, estejamos submetidos a Tua boa e perfeita vontade, Pai. No nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe você. Curta esse vídeo e compartilhe. Deus abençoe.